Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É uma alegria estar aqui com vocês. E é uma alegria ver casa cheia assim, para a gente refletir um pouquinho. Porque a finalidade de estarmos na terra é conquistarmos o aprendizado que liberta, como propõe Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E este aprofundamento das verdades que vão nos levando a compreender a vida com mais profundidade. Vivemos aí, às vezes, algumas experiências desagradáveis, e essas experiências normalmente não são só ligadas à morte. Nós temos experiências, às vezes, amargas durante a nossa jornada aqui na Terra. E uma coisa que ainda não compreendemos, e por isso sofremos, é que só tem uma finalidade tudo que vivemos na Terra, enquanto espíritos, filhos de Deus que somos: aprender a amar. Não há outra finalidade. Não encontramos outro objetivo de estarmos aqui na Terra, de Deus colocar seus filhos aqui. Não é para sofrer, não é para punir, não é para castigar. Deus coloca seus filhos aqui para educar. Este é o papel. Construir os valores do coração. Não tem outra função. Não encontramos em obra nenhuma outra função. Estamos aqui para desenvolver o que eu costumo chamar de doutorado na arte de amar. Enquanto não desenvolvemos este doutorado, nós passamos por algumas experiências. Nessa busca do aprendizado, eu vou fazer uma introdução um pouquinho mais longa, exatamente porque me parece que tem pessoas aqui que não conhecem a doutrina espírita. Então, entender um pouquinho essa compreensão da doutrina espírita. Nós estamos aqui para o doutorado na arte de amar. Não há outra função. Pode procurar no Evangelho de Jesus, você não vai encontrar outra função, outra finalidade. O amor que na sua obra, no seu resultado, na sua ação, transforma-se em caridade. É o único caminho para o reino dos céus. Porque Jesus, quando disse que viria separar ovelhas e cabritos, né, dessa passagem, as ovelhas seriam os benditos de meu Pai, e aí a gente já começa a tirar a conclusão. Jesus detestava cabrito, que seriam os malditos os cabritos. Não, nós temos que entender o contexto em que estamos inseridos. Jesus estava falando para um povo pastor de ovelhas. Por isso as ovelhas eram os benditos de meu Pai, nesta metáfora que Jesus utilizou. Nesta comparação, para ensinar, ele utilizava metáforas, histórias, criava histórias. Porque quando tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer. Desabrigado, me abrigaste, doente ou preso, me visitaste. Quando fizemos a ti, se não ouvimos. Quando fizeste a um destes meus irmãos mais pequeninos, é a mim que fizeste. O que é dar de comer, de beber, abrigar? É a única condição para o reino dos céus. Kardec, ao entender isso, coloca o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo fora da caridade não há salvação. Então estamos aqui para aprender a amar, e o amor produzindo obras, porque sem obras não há conhecimento que sirva de alguma coisa, não há sentimento que tenha utilidade se não se transforma em obras. E as obras do amor chamam-se caridade. Este é o caminho, esta é a finalidade. Tudo demais, todas as virtudes que temos que conquistar para compor esta caridade incondicional, eu costumo dizer que as virtudes são os ingredientes que comporão o bolo chamado amor. Então, por não termos ainda esta convicção, esta compreensão mais profunda, que nos preocupamos. Senão nós olharíamos para a vida com outra ótica. Se estamos aqui para aprender, para cada vírgula de nossas vidas, nós temos que olhar e perguntar: o que precisamos aprender com isso? Não tem outra função. E quando entendermos isso, se vocês saírem daqui só com este entendimento, eu já estou satisfeito, porque eu tenho certeza que com este entendimento a vida muda. Porque aí a gente vai olhar para as experiências com única finalidade, a aprendizado. Mas por que a dor? Aí eu pego a ajuda de Confúcio. Lao Tse, conhecido no Ocidente como Confúcio, filósofo chinês, que ele vai dizer que existem 3 formas de aprender. A primeira delas, pela reflexão. É mais sábio, diz Confúcio. A segunda é pela imitação. Alguém já inventou a roda, não precisa inventar a roda. Alguém já pôs o dedo numa tomada e não foi muito agradável, não põe o dedo na tomada. Pela imitação é mais fácil, diz Confúcio. E nós aprendemos a maior parte das coisas pela imitação, pelos conhecimentos que outros nos trazem. Mas a terceira forma de aprender é pela experiência, mais amarga. E nós ainda escolhemos, lamentavelmente, aprender pela experiência. Por quê? Porque ainda não temos convicção de nós mesmos. E foi o último tema que eu utilizei aqui, autoconhecimento. Nós não temos a convicção de que somos espíritos, filhos de Deus. Espíritos, é o espírito que é filho de Deus, não é o corpo é matéria.
E já que a terra é uma escola, o corpo eu costumo chamar de uniforme, para frequentarmos a escola. Então, é o Espírito que é Filho de Deus. E quando Jesus diz que Deus é Pai, Ele está nos mostrando a relação conhecida para entendermos a desconhecida. Nós não conhecemos ainda profundamente a relação de Deus conosco, mas conhecemos a relação dos nossos pais com nossos filhos. Nós cuidamos e investimos nos nossos filhos. Deus é Pai, cuida e investe nos seus filhos, espíritos. Por isso, quando é a escola, estamos na escola. Esta é a única função da terra para os filhos de Deus: aprender a amar. Todas as vírgulas de nossas vidas têm essa função. Então devemos perguntar a todas as experiências das nossas vidas: que preciso aprender com isto? Quando eu adquirir essa consciência, eu caminho mais rápido na direção da compreensão da vida e diminui os meus sofrimentos. Vou conhecer um pouco mais a verdade equilibrada, conforme propõe Jesus, e com a liberdade, a verdade nos liberta da ignorância e nos liberta dos conflitos, das perturbações. Então precisamos construir a consciência de que somos espíritos, filhos de Deus. Mas tem uma outra coisa que nos falta, que sem ela não tem sentido. Sem ela não há futuro. Imortais ou mortais? Somos espíritos imortais. Sem a imortalidade, na fala brilhante de Victor Hugo, num belo discurso, ele vai dizer que se somos convidados a amar, exigimos o ser imortal. O ser amante exige o ser imortal. Sem a imortalidade, amar é um tormento. E aí começam os nossos tormentos nesta questão. Porque ainda não temos a convicção de que somos espíritos imortais. Mas sem imortalidade não há futuro. E se não há futuro, é para nunca mais. Aí entra o desespero. Aí entra a angústia e entra o sofrimento. Se reconhecemos que somos imortais e vamos nos encontrar, reencontrar, e o ser amante exige um ser imortal, na linguagem poética de Victor Hugo, ou seja, se somos convidados a amar, precisamos ser imortais, senão não temos futuro. Então a imortalidade nos dá o futuro. Precisamos construir a consciência de que somos espíritos imortais, destinados à perfeição. Jesus nos diz: vós sois deuses, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é. Ele está apontando para onde deve estar o nosso olhar. Deixar brilhar a vossa luz. Podereis fazer o que faço ainda mais. E aí está o ponto mais importante para entendermos a finalidade de estarmos aqui. Se temos que fazer o que Jesus fazia, temos que interpretar o que fazia Jesus quando estava entre nós. Em uma única palavra, toda a obra do Cristo resume-se no amor. Jesus amava, então temos que aprender a amar. Essa é a função. Por isso ele resume a lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando tivermos esta convicção de que somos espíritos imortais destinados à perfeição, nada nos perturba, nem a morte. Se ainda nos perturbamos, é porque não temos a convicção. Eu poderia até perguntar: tem alguém aqui que tem a convicção de que é espírito imortal? Convicção assim é sim, assim é não. Para a gente se entender, senão a gente não se entende. Eu gosto de me entender com vocês. Temos a convicção de que somos espíritos imortais? Sim, que bom. Eu insisti porque eu gosto de provocar. Quem tem convicção não se aborrece com mais nada. Falta de dinheiro, desemprego, problema de saúde, problema com filho, esposa, problemas com cunhados, nem com sogras. Temos a convicção. Quem mostrou isso foi Jesus. E já falei isso aqui em outras palestras, vou repetir porque muita gente talvez não estivesse aqui. Jesus, quando estava em agonia, qual era a sua situação? Preso injustamente, apanhado bocado, coroa de espinhos, perfurado no tórax com uma lança e pregado na cruz. Situação caótica. Ou não? Sim. Ele olha para os seus algozes e diz: Pai, perdoa, mas não sabem o que fazem. Porque ele reconhecia a nossa infantilidade enquanto espíritos, que ainda estávamos começando, ainda estávamos muito próximos dos instintos primitivos, da ignorância. Mas ele não, ele tinha convicção da sua imortalidade. Ele sabia que, deixando o corpo, ele sabia para onde ele ia, para os planos elevados da onde ele havia descido para nos trazer as lições necessárias. Então, se queremos saber a quantas anda a nossa convicção, para que cada vez mais tenhamos menos preocupações com o afastamento, com a perda de alguém, devemos olhar como nos comportamos diante das experiências que a vida apresenta. Com reclamações? Reclamando e lamentando? Buscando um culpado? A gente sempre acha um culpado para alguém, para alguma coisa ruim que acontece nas nossas vidas, né? Quando as coisas foram boas, nós somos os autores. Nós somos os motivadores. Mas quando as coisas são ruins, tem que ter um culpado. E se a gente não acha um culpado meio próximo, a gente olha para cima e diz: Deus não é justo, eu não merecia isso. Se não é justo, não é Deus.
e quiserem entender um pouquinho dos atributos de Deus, leiam uma obra que às vezes é pouco lida pelos espíritas, a Gênese de Kardec. No primeiro capítulo e no segundo ele vai apresentar os caracteres da revelação e apresentar Deus. E no segundo capítulo, quando ele trata de Deus, tem um item que ele fala da providência divina. É divino, é maravilhoso ver a apresentação que Kardec faz da providência divina. Então, precisamos construir essa consciência, se não é justo, não é Deus. E quando a gente fica a reclamar das coisas que acontecem nas nossas vidas, a gente perde tempo e não aprende. Não olha para a oportunidade que Deus oferece para o aprendizado. Todas as ocorrências têm uma finalidade, aprendizado. Se eu tenho que exercitar a paciência e Deus me colocar numa montanha sozinho, eu vou exercitar a paciência? Vou fazer teste de paciência, prova de paciência? Não. Se eu preciso exercitar a paciência, eu vou ser colocado, serei colocado onde? Num ambiente tumultuado. Mas eu reclamo do ambiente e não aprendo, não exercito. Aqui não se reclama mais, não, né? Pessoal, aqui não tem mais reclamar. Se por acaso alguém reclama, ou alguém da família, porque vocês aqui já não reclamam mais. Tem uma obra bem interessante chamada Pare de Reclamar e Concentre-se nas Coisas Boas, do Bill Bowen. Essa obra é interessante, eu cito frequentemente ela, porque ela faz um exercício, uma prática de como parar de reclamar, mas serve como prática para conquistarmos todas as virtudes: compreensão, tolerância, benevolência, para compor o amor. Quando aprendemos a amar, não passaremos por dores. As ausências a gente sabe que são temporárias e assim por diante. E o exercício é o seguinte: eu não sei se o autor ficou mais rico vendendo livro ou vendendo uma pulseira, que ele vendia uma pulseirinha para você fazer o exercício. 21 dias consecutivos que você pratique algo, vira hábito. Diz a ciência. Com a pulseira no braço, ele vendia a pulseira, né? Vendia o livro e vendia a pulseirinha. Deve ter ficado rico vendendo a pulseira mais do que o livro. Colocava a pulseirinha no braço. Você contou 1, 2, 3 dias sem reclamar. Aí no quarto você reclama, troca de braço e faz a contar de novo. Ele fazendo o próprio exercício, ele estava no 20º dia e reclamou. Teve que começar tudo de novo. 21 dias consecutivos sem falhar. Vocês sabem qual é a média para parar de reclamar? Que as pessoas devolviam para ele informações, como foi a sua experiência, ou como foram as suas experiências, as pessoas. E ele foi somando aquelas experiências, a média para parar de reclamar 8 meses. Vocês sabem quantas virtudes nós temos que conquistar para estabelecer o conhecimento que liberta? Para compor esse bolo chamado amor? Mais ou menos umas 4.000 virtudes. Se a gente conquistar uma por vez fazendo essa prática, 8 meses, 4.000 virtudes, 3.000 anos mais ou menos. Eu não fiz a conta exata, mas uns 3.000 anos para a gente conquistar todas as virtudes. Nós somos imortais, mas vamos ficar devendo sempre 3.000 anos se não começarmos, né? Então precisamos fazer, é um exercício e vale a pena dar uma olhadinha. Pare de reclamar e concentre-se nas coisas boas. Depois, se alguém quiser anotar, não tem royalties no livro, tá? E já temos que vendido bastante desses livros, porque são interessantes, é interessante a gente entender. E ele já começa o seguinte: se você acha que não reclama, leia o livro, depois você fala comigo. Deixou uma reticências aí para a gente pensar. Pois é, esta falta desta convicção, então não precisamos ir tão longe para saber se já temos convicções de que somos espíritos imortais destinados à perfeição. Não precisamos ir tão longe. Se a gente tivesse na situação de Jesus, preso injustamente, coroa de espinhos, apanhado, bocado, pregado na cruz e com o tórax perfurado com uma lança, a gente olharia para os nossos algozes e diríamos o que se estivesse nessa situação? Não respondam. Não precisa ir tão longe. Basta olhar como eu enfrento as questões do dia a dia, como uma oportunidade de aprendizado para nos libertarmos. E libertarmos dessas questões, medos da morte, medos do sofrimento, que são 70 anos, 76 é a média do brasileiro hoje, na imortalidade. Então precisamos caminhar nessa direção. Já que estamos numa escola para aprender a amar, dá para conhecer todas as ciências numa vida? Dá? Mal, a gente não consegue conhecer medicina toda, que os médicos especialistas não conhecem todas as especialidades. A gente não conhece tudo de engenharia, quem faz engenharia, porque não dá tempo. E aí precisamos da chave que explica e sustenta a justiça divina. Reencarnação. É preciso voltar para a escola.
Eu não sei porque as pessoas têm dificuldade de aceitar esta possibilidade, principalmente o cristão, porque Jesus falou de reencarnação. Os cristãos aí, todos são cristãos? Jesus falou de reencarnação ou não? Tem reencarnação na Bíblia? Não? Vamos estudar a Bíblia, tem. Alguma coisa foi tirada no 6º século por determinação de uma rainha. Essa questão de religião consociada com poder não foi uma mistura que não deu muito certo. Um dia terá que dar, mas até agora ainda não deu muito certo. Mas ficaram duas coisas. Quando Jesus conversa com Nicodemos, é preciso que nasçais de novo para adquirir sabedoria. Para conquistar o doutorado na arte de amar, é preciso voltar para a escola. É preciso nascer de novo. Mas pode ficar meio filosófico aí, meio confuso, porque é preciso nascer da água e do espírito. A água era a simbologia da matéria na época. Não se tinha os elementos discretos que hoje nós temos na química. A matéria toda ela tinha provindo da água. Era o conhecimento que se tinha, o entendimento que se tinha na época. Então era preciso da matéria e do espírito. Tudo bem, gerou alguns dogmas religiosos, não tem problema. Mas quando os seus discípulos lhe questionam: você é o Messias, mas para a vinda do Messias era preciso a vinda de Elias. E Jesus responde que na verdade Elias já veio e fizeram com ele o que fizeram. Está assim na Bíblia. Então seus discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Mas se João Batista era Elias, Elias morreu velho, 400 anos mais ou menos antes de João Batista. João Batista foi concebido por Isabel, anunciado para Isabel, concebido por Isabel, e muitos conheceram João Batista criança. Então não era o mesmo corpo. Se Elias morreu velho, João Batista foi criança, não era o mesmo corpo. Era o mesmo o quê? Espírito. O mesmo ser habitando o corpo. A reencarnação justifica a justiça divina. Sem a reencarnação não tem justiça de Deus, não é justo. Não dá para entender a justiça de Deus. Porque se Deus fosse justo e só uma passagem por aqui, teríamos que ser todos iguais. Se há justiça, tem que ser todos os mesmos critérios, os mesmos direitos. Ia ter um problema até para a perpetuação da espécie. Porque todos iguais é todos homens ou todas mulheres. Ia dar um problema. A reencarnação é chave para entender a justiça divina. Só com a reencarnação conseguimos entender as nossas diferenças. Porque temos diferentes vivências, diferentes aprendizagens. Estamos em séries diferentes dessa escola. Vocês sabem quantas vezes vocês já tiveram aqui? Quantas reencarnações vocês já tiveram? Não? Sabem? Não sabe? A menininha ela ficou interessada em saber. Não sabe quantas reencarnações você teve? Pois é, não sabemos? Nem eu sei. Eu estimo, é um estimado, é um chute, acima de 200. Já morremos 200 vezes. Já vimos entes queridos morrerem tantas vezes. Já tivemos 200 pais, 200 mães. E aí o contexto de humanidade muda de figura. Somos irmãos na paternidade divina, mas podemos ter sido pais, mães, irmãos, primos, parentes na consanguinidade de outras vidas. A beleza da reencarnação é a chave para entendermos esse processo. E já passamos por tantas experiências. Não lembramos? Alguém deve perguntar, não lembramos? Ainda bem que não lembramos. Porque pensemos que a Terra é uma escola e a sala de aula é o lar. Eu arrumei inimizades com alguém na encarnação anterior. A lição que precisamos os dois é amar o inimigo. A sala de aula é a mesma. O inimigo de outras encarnações pode estar no mesmo ambiente, na mesma sala de aula conosco. Se a gente lembrasse, será que ia amar ou ia relembrar as brigas do passado, as perturbações do passado? Podemos estar dormindo na mesma cama do inimigo da encarnação anterior. Se a gente lembrasse, ia ser complicado, né? E se foi um assassinato, ia ficar com o olho fechado, dormir com o olho fechado, não problema. O que podia acontecer de novo. A bondade divina nos faz esquecer para que a gente se renove, para que a gente vença as arestas que temos para parar. Portanto, aí temos que olhar para essa questão de passar para o outro lado. Passar para o outro lado é terminar o ano letivo. Cumprimos o nosso papel aqui. É como se estivéssemos numa prisão. O corpo é uma prisão para o espírito. Estamos numa prisão, cumprimos a pena. Temos que ficar na prisão? Você gostaria que alguém que cumpriu uma pena permanecesse preso com você? É isso que acontece. Então temos que olhar por outro prisma, com este conhecimento que nos traz Jesus e que vem esclarecer a doutrina dos Espíritos, para olharmos para a vida com outro patamar, com outro olhar e compreendermos perdas de pessoas amadas e mortes prematuras. É perda. Nós somos proprietários de alguém.
Nós não somos propriedade nem da nossa casa. Ah, mas eu tenho uma escritura da minha casa. Tem. Tudo bem. Desencarna, vê se leva ela junto. Vai no plano espiritual, morre e vê se ela vai. Como é que você chama aqui? Desencarnar para os espíritos, a morrer, bater para as 10, a voltar no paletó. Como é que você chama? Estas coisas aí, passar para o outro lado. Leva a casa junto. O carro te pertence, está no seu nome. Te pertence? É ilusório, é temporário. As pessoas não nos pertencem. Mas como nós temos esse conceito de pertencer, a gente diz que perdeu. Ninguém perde o que não possui. Não é porque não somos propriedades dos outros. Gibran Khalil Gibran, um belo poema, perguntado ele que fora por uma mãe que estava com uma criança, perguntou: mestre, nos fale sobre os filhos. E ele disse: vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida. Aí depois vocês procuram lá o poema Os Filhos de Gibran Khalil Gibran, porque senão a gente vai alongar em outras áreas e não naquilo que interessa. Não nos pertencemos. Mas como temos a ideia de que as pessoas nos pertencem, a gente tem a ideia de perda. Ninguém perde o que não tem. Primeira questão. Mas o que nos traz medo e receio também é a falta de convicção de que vamos nos reencontrar. É a falta de convicção de que somos imortais. Se somos imortais, vamos nos reencontrar. Se somos convidados a amar, temos que reencontrar, senão amar é um tormento. Por isso gera a questão da perda. E outra coisa aqui, essa questão, e por que às vezes temos medo da morte de alguém? Se vamos nos reencontrar, não vamos nos reencontrar. Um vai para o céu, outro vai para o inferno. Aí não vamos nos reencontrar, né? Se o inferno, na condição proposta tradicionalmente, faz parte do processo de conhecimento. Nós já acreditamos que a Terra era o centro do universo, depois era o Sol, e depois descobrimos que o universo não tem centro. É assim que funciona o conhecimento. Acreditamos na ideia de céu e inferno. Mas se o inferno é um local de degredo para os filhos de Deus, há duas questões a pensar. Se é um local, tudo que foi criado por Deus. Deus criou um lugar para punir seus filhos. Um pai que ama faz isso? É outra questão. E eu fico assustado de cristão acreditar no inferno. No sentido tradicional. Como consequência dos seus atos, a cada um segundo suas obras, aí tudo bem. Porque aí se as nossas obras são meio diabólicas, as consequências serão nesta mesma direção. Se as nossas obras são amorosas, as consequências serão nesta direção. Por que eu fico assustado de um cristão acreditar em inferno no sentido tradicional? Porque Jesus nos diz que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Dá para compatibilizar inferno, não é perder-se. Com nenhuma das minhas ovelhas se perderá. É compatível isso? Um dos dois está errado. Eu prefiro acreditar que a ideia de inferno está errada. Mas a ideia de inferno como estado de consciência, sim. De acordo com as nossas obras. Então, ir para o inferno é perder-se. Então, essa crença de inferno como local de perdição para aqueles que se perderam na trajetória, e tem sentido a explicação, enquanto não entendemos a reencarnação, para onde vão os que morrem? Os bons não podem ir para o mesmo lugar que os maus. Criou essa ideia de céu e inferno. E tem sentido nisso. Até que o conhecimento evolua. Os bons não podem ir para os mesmos lugares que os maus. Então tem lugares apropriados. E como diz Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, nós fomos ricos em descrever o inferno e pobres em descrever o céu. Por quê? Porque o inferno a gente já viveu, esse estado de consciência difícil de descrever. E até sugiro para as pessoas que gostam de muito movimento, muito agito, não vão para o céu, lá em monótono tem pouca gente. Vai para o inferno que está assim. Já visto o conceito. Aí alguém já pode perguntar: pera um pouquinho, mas tem mais um localzinho. Tem? Tal de purgatório. Tem? O purgatório foi criado no 6º século, o Concílio de Constantinopla. As pessoas devem ter perguntado: é assim que o conhecimento humano vai evoluindo. A gente vai questionando, vai percebendo que algumas coisas não batem com a razão. Por isso Kardec convida a fé raciocinada. Não aceite nada que a sua razão não aceite. Lá pelo 6º século, final do 5º século, as pessoas devem começar a perguntar: peraí um pouquinho, quem é bom vai para o céu, quem é mau vai para o inferno, e quem é meia boca vai para onde? Você tem de purgatório. A Terra é o centro do universo, o Sol é o centro do universo, depois o universo não tem centro. Céu e inferno
céu, inferno e purgatório, e agora céu e inferno é um estado de consciência de acordo com as nossas obras. Mas já está lá de Jesus, a cada um segundo suas obras. Vocês já viram alguém plantar uma mangueira e colher uvas? Já não? Ninguém. Plantou mangueiras, colhe? É isso que Jesus está dizendo. Se semeamos perturbações, vamos colher perturbações. Se queremos colher frutos saborosos, temos que plantá-los. Portanto, não há perda, mas este conceito de inferno nos dá a ideia de uma perda. E por isso temos receios, medos. E as mortes são prematuras? Se Deus chama alguém para o lar, para o plano espiritual, e foi prematuramente, ele errou. É isso? Porque se foi prematuro, a decisão é dele. Ele errou, Deus erra. Há mortes prematuras? Não há mortes prematuras. Chegamos aqui para cumprir algumas lições, aprender algumas lições. Terminou aquela etapa, aquela necessidade, vai embora. Ontem, desencarnou uma priminha minha, filha de uma prima, com 3 meses. 3 mesinhos. Tinha um probleminha de coração, foi para Porto Alegre fazer, o pessoal mora lá no sul, foi fazer a cirurgia do coração, fez a cirurgia do coração, ficou uma semana com os aparelhos mantendo ela funcionando. Ontem chegou a hora de diminuir a ação dos aparelhos e botar o coração para agir. Infelizmente o coração não agiu, infelizmente a gente olha do nosso ponto de vista. Mas do ponto de vista de Deus, era a hora. E ao invés de reclamarmos a ausência dela, temos que agradecer os 3 meses que tivemos com ela e a certeza de que vamos reencontrar. É isso que deve nos consolar, a certeza do reencontro. E essa certeza do reencontro só é possível se raciocinarmos com a imortalidade e se raciocinarmos com a volta para essa escola, porque senão uns vão para o céu, outros para o inferno, outros para o purgatório. E aí não vamos nos reencontrar. E aqueles que vão para o purgatório, qual era a situação deles? Subiam para o céu se alguém que ficou aqui rezasse por eles, ou caíam para os braços do capeta se ninguém rezasse. Olha que situação que a gente deixa aqui. Se a gente não deixar alguém comprometido aqui, né, com a promissória assinada que vai rezar por mim, estou lascado. Né? E quem tem certeza que vai para o céu? São partes, não é uma crítica, mas é uma constatação de fatos. Não cabe mais a ideia de céu e inferno. Nem quem prega acredita mais nisso. E se acredita ainda porque não entendeu a bondade de Deus. Portanto, não há mortes prematuras, não há erro na obra divina. E a gente às vezes, já que estamos numa sala de aula, numa escola, vocês já matricularam os filhos de vocês na série errada alguma vez? Erraram a série? Nem os pais de vocês erraram matricular vocês? Nem uma vez? Pois é, a gente não erra, Deus erra. Deus nos coloca na família errada, na cidade errada, com a turma errada. Erra. Se Deus não erra, eu estou aonde? Preciso para o meu aprendizado. E só vou me libertar dessas necessidades quando conquistar a sabedoria. Então, ao invés de ficarmos reclamando e lamentando onde estamos, temos que ver que temos que aprender para acelerar o processo. Para acelerar o processo do reencontro, não o processo de desencarnar, de morrer, mas o processo do reencontro em mundos mais felizes. Porque aí não estaremos mais ausentes, estaremos sempre juntos, sempre sintonizados. Nós vivemos, pensamos, agimos, eis o que é positivo. Nós morreremos. E isso não é menos certo. Tem alguém aqui que vai ficar para semente, que não vai morrer? Todos nós vamos. Deixando a terra, para onde vamos? Em que nos tornaremos? Seremos melhores ou piores? Seremos ou não seremos? Ser ou não ser? Aqui Kardec está plagiando Shakespeare. Ser ou não ser, tal é a alternativa. É para sempre ou para nunca. É tudo ou nada. Ou viveremos eternamente, ou tudo se acabará sem retorno. Vale a pena pensar nisso. Porque pensando nessas questões e respondendo a essas questões, é que nós vamos estabelecendo compreensão mais profunda sobre a vida, de quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E já que estamos numa escola, Deus nos coloca aqui e nos manda as lições necessárias. Manda os professores todo o tempo, em 2 áreas. A área da inteligência, porque a inteligência é que faz o discernimento, e o discernimento é necessário para fazermos escolhas. Mas o que abastece a nossa inteligência para fazer escolhas são os valores do coração. E Deus nos manda os emissários em todas as épocas. Mas antigamente, os profetas da antiguidade, os filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, trouxeram grandes lições. Kardec, inclusive, considera eles como precursores da vinda do Cristo. Preparando o terreno para a vinda do Cristo. Todas as lições precisam de terreno preparado.
Mas aí quem quiser estudar um pouquinho sobre essa condição de precursores de Sócrates, Platão e outros precursores como os essênios, leia a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem lá uma descrição muito bonita feita por Kardec. Depois veio, que a gente lembra assim rapidamente, Francisco de Assis. E Deus adora Francisco, né? Tem Francisco por aqui? Deve ser um privilegiado de Deus, né? Deve ser um filho especial de Deus, porque Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, Francisco I, trazendo grandes lições, Madre Teresa de Calcutá, Duplo Cisil-da Arnes, Chico Xavier, já falamos, Allan Kardec, Divaldo Pereira Franco, tantos seres, Mandela, Luther King, Gandhi, que vieram trazer grandes lições para nos ensinar, para preparar-nos a nossa compreensão mais profunda sobre a vida. Mas foram precisas 3 grandes revelações. Como nas nossas escolas, a gente não faz isso? Transita do ensino pré-escolar para o ensino médio, aí muda o patamar de conhecimento que vamos aprender naquela etapa. Depois do ensino, da pré-escola para o ensino fundamental, do ensino fundamental para o ensino médio e assim por diante. A primeira grande revelação, já falamos aqui na outra palestra, veio com Moisés. Nos trouxe o que não fazer. Não matarás, não julgarás, não adulterarás, não vou entrar em detalhes deste não fazer. Depois veio Jesus trazendo o que fazer. Não tem um não no Evangelho de Jesus. Tudo o que precisamos para caminhar na direção do conhecimento que liberta, do nosso doutorado na arte de amar, está no Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Pelos seus ensinamentos. A gente acha que é na condição, tem que ser cristão para ir para o reino dos céus? Tem ou não? Não? Ah, bom, já que vocês dizem não, eu gosto de complicar, digo que sim, que tem. Mas pegando uma orientação dos Espíritos a Kardec, primeiro vamos entender com vossas palavras, dizem os Espíritos frequentemente para Kardec. Se entendermos que ser cristão é estar vinculado a uma instituição religiosa, dogmática, sectarista, às vezes até com rituais, paramentos e outras coisas, não precisa, Jesus não trouxe isso. E até outro dia rodou na internet um textozinho que dizia o seguinte: tem mais de 1000 religiões no mundo e você é um cara de sorte, a sua é a única certa. Pra gente pensar. Procure na internet, tem um videozinho lá de uma ilha, como é que é? O Deus... Nossa, perdi o nome. Um Deus de uma ilha qualquer lá. A menina, é um vídeo que eles fazem para mostrar essa questão, independente de religião. O que ela faz? Ela aparece no mundo espiritual desencarnado, aparece lá, olha, assim, de repente aparece um ser todo cheio de badulaques e coisa, piercing e tatuagem e anéis, braceletes e coisa. Ah, Deus da Polinésia. Aí eles dizem: quem é você? Diz: eu sou Deus. Um Deus? Mas que Deus? Eu sou Deus da Polinésia. Você é Deus da Polinésia? Aí eles vão estar falando uma conversa. Pois é, os naturais da Polinésia eram que estavam certos. O Deus verdadeiro é o Deus da Polinésia. E aí ele faz umas brincadeiras lá com ela, coisa parecida, satirizando essa questão. Religião é uma escolha nossa e temos a liberdade de escolher. Mas, se entendermos ser cristão, praticar os ensinamentos de Jesus, vivê-los, aí temos que ser cristãos. Mesmo sendo budista, ateus, muçulmanos, o que for. A nossa bandeira religiosa, mas a prática do bem é a prática do amor. Estamos aqui para isso. Deus nos coloca aonde precisamos, a cada jornada para o nosso aprendizado. Então precisamos buscar respostas. Então Jesus traz as respostas do que deve ser feito. Mas a doutrina dos Espíritos, cumprindo uma promessa do Cristo, vem relembrar os seus ensinamentos, que ele promete isso. É preciso um outro Consolador para relembrar o que tem dito e esclarecer todas as coisas. Completar as respostas. Nós começamos lá com Moisés, a terra é o centro do universo. Depois, com Jesus, os ensinamentos que precisamos, mas ainda acreditamos que o Sol era o centro do universo pela nossa ignorância ainda. Fazendo este paralelo. Aí vem a doutrina dos Espíritos nos trazer como fazer e por que fazer. Pegaram o que não fazer com Moisés, o que fazer com Jesus, como fazer e por que fazer com a doutrina dos Espíritos. O que nos falta? Só fazer. Não falta mais nada. Tudo que precisamos está ao nosso dispor. Por isso precisamos aprofundar a compreensão da vida de uma forma mais intensa. Que ideal nos levará a enfrentar esses e outros problemas da vida com equilíbrio. Que ideal? Aí eu peço ajuda a Leon Denis, que vem na mesma direção desse texto de Kardec em O Livro Céu e Inferno.
Mas Leon Denis vai dizer que no livro Porquê da Vida, no item 2, quando ele trata dos problemas da existência, ele vai dizer: o que importa antes de tudo é saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos, as ideias que fazemos do universo e suas leis. Tudo isso é de importância capital, porque é de conformidade com elas que direcionamos as nossas vidas. Se queremos mudar o nosso olhar para as questões que a vida apresenta, temos que compreender a vida com mais profundidade. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos. Precisamos buscar essas respostas. E hoje elas já estão disponíveis. Completando as 3 grandes revelações, nós temos no conjunto da obra Moisés, Jesus e a doutrina dos Espíritos, nós temos tudo o que precisamos para compreender sobre a vida. Temos explicações sobre o plano espiritual, como é que é a vida no mundo espiritual. Temos explicações como é o processo de desencarnação e por que desencarnamos, por que sofremos, por que vivemos certas experiências, por que reencarnamos. Para onde vamos? É este conhecimento mais profundo sobre a vida que vai nos libertar, em definitivo, das nossas angústias, mesmo vivendo tormentos. Às vezes, porque ainda precisamos fazer os nossos aprendizados por algumas experiências amargas. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não dá mais para não ir atrás. Allan Kardec vai nos convidar à fé raciocinada. Já não dá mais uma fé cega, que acredita num Deus rancoroso, vingativo, sectarista, temperamental. De vez em quando, segundo os gregos, ele manda uns raios de lá, quando ele fica brabinho, né? Ele manda uns raios lá. Zeus era meio temperamental, né? Mas faz parte da evolução, da compreensão de Deus. Então já não dá mais para compreender um Deus punitivo, vingativo, porque Jesus nos fala de um Pai que ama. E quem ama não pune, não castiga, oferece novas oportunidades. Só a reencarnação para entender a justiça divina. E o que fazemos aqui? Que lições temos que aprender? Se queremos sair logo daqui, não no sentido de desencarnar, de morrer, mas no sentido de não precisar voltar para esse mundo de provas e expiações que vivemos, para ir para mundos melhores, precisamos conquistar esses mundos melhores. Nós somos os autores do nosso futuro. Ninguém vai para mundo melhor se não conquistar. A cada um segundo as suas obras. Precisamos aprofundar Jesus. Eu tenho dito que, com tudo que já lemos e estudamos de Jesus, nós ainda não mergulhamos 20% na grandeza do seu ensinamento. Mas estes 20% já deveriam servir para a gente olhar para a vida com mais serenidade, com mais tranquilidade. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá, nós vamos nos reencontrar sempre. Jesus está dizendo isso. Não vamos nos perder. Inferno é se perder. Não ser imortal é se perder. Então somos seres imortais e não vamos para inferno nenhum. Vamos viver aquilo que plantamos. Às vezes, situações amargas. Quem assistiu, ou leu o livro Nosso Lar, ou assistiu um filme Nosso Lar? Quem assistiu o filme, levanta a mão para mim, por favor. Eu tenho uma ideia do número. Pois é. E para que os outros que não assistiram fiquem com inveja e assistam. Vale a pena. André Luiz estava num estado de perturbação pelos seus equívocos na vida física. Mas ele estava ali por escolha dele, porque a mente dele estava levando ele para lá. Ele se sentia perturbado. Quando ele não aguentou mais aquela situação, aquilo ali seria semelhante ao purgatório. Quando ele não aguentou mais, ele entregou-se: preciso de ajuda, Senhor, me ajuda. Quando ele pediu ajuda a Deus, Deus ouviu. Aí os espíritos que estavam ali para auxiliá-lo, o que fizeram? Apareceram. Mas por que vocês apareceram agora? Nós estamos aqui do seu lado desde que você veio para cá. Você não quer a gente? As nossas escolhas, os nossos pensamentos nos colocam onde nós vamos, para onde estão os nossos pensamentos. Aí ele vai para o plano espiritual, é preparado, coisa e tal, e ele queria conhecer a família, não deixar ele voltar, visitar a família, não deixar ele visitar a família. Por quê? Porque se ele vai visitar a família sem estar preparado, ele voltava para o estado perturbado que ele estava. Os espíritos sabiam disso. Quando ele esteve preparado, ele foi. Chegou lá, o que ele encontrou? A viúva tinha arrumado um outro parceiro. Ele teve um momento de perturbação, não teve? Aí o que aconteceu? Ele não saiu do lugar. O momento de perturbação dele colocou ele mentalmente naquele estado que ele se encontrava antes. Mas ele já estava preparado, ele reagiu. E o companheiro da sua viúva, estava doente. Ele preparou um remédio. Pela força da energia espiritual, preparou um remédio ou seja, ele estava preparado para enfrentar. Teve um lapso para mostrar para a gente que o estado de perturbação é escolha nossa. E para nos libertar disso, precisamos construir consciências de que somos destinados à luz.
Precisamos responder esse tipo de pergunta, então. Deus existe ou é invenção da mente humana, que não acredita no seu fim? Alguns dizem que Deus é invenção da mente humana, que não aceita seu fim. Deus existe ou não existe? A forma de encontrar Deus que Kardec propõe no Livro dos Espíritos que os Espíritos propõem pela obra, olhando a obra. Não há um efeito inteligente sem um autor. A todo efeito há uma causa que lhe dá origem. Se o efeito é inteligente, a causa obrigatoriamente tem que ser inteligente. Isto aqui é um efeito inteligente? Brotou aqui? Este balcão é um efeito inteligente? Brotou aqui? Não, precisou da ação do homem. E você olha para esse aqui e imagina que não foi um médico que fez. Pela obra se conhece o autor. Não é isso? Se fosse uma bela cirurgia, você ia entender que de repente foi um bom médico que fez. Olhamos para esse universo e não conseguimos encontrar Deus pela sua obra maravilhosa. Olhamos para esse corpo físico, que é uma máquina fantástica. É inteligente essa máquina? Altamente inteligente. Tem a mão do homem? Tem a participação com 2 gametas, mas todo o processo de divisão das células para especializar os órgãos não tem a ação do homem. Francis Collins, já que eu estou falando de gametas, né? Francis Collins, diretor do projeto Genoma, dizia-se ateu. Mas ao fazer seus estudos de homem de ciência, e estudando e descobrindo a codificação do DNA com a sua equipe, não foi sozinho, foi com a equipe, ele apresentou o resultado ao lado do presidente Bill Clinton, quando Clinton era presidente ainda. E ele vai escrever uma obra. Olha o título da obra: A Linguagem de Deus. Ele decodificou a linguagem do DNA. A partir dali ele chega à conclusão que ali está a linguagem de Deus, e que pela obra e pelo universo está presente, impregnado as impressões digitais da linguagem de Deus. Escreve a obra A Linguagem de Deus. Francis S. Collins, se quiserem ler, é uma obra que vale a pena ler. E ele, ao estudar e observar esses fenômenos que a ciência descobriu, ele chegou à conclusão que não, tem que ter um autor, não é possível. E é assim que encontramos Deus, pela obra, já que não é dado ao homem conhecer a natureza íntima de Deus, em resposta, a resposta dada aos Espíritos em pergunta a Kardec, na pergunta número 10 do Livro dos Espíritos. Então, e ele diz uma coisa interessante: o Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer: todas as verdades estão no cristianismo, os erros nele embutidos têm origem humana. As nossas interpretações equivocadas dos ensinamentos de Jesus, que estão aí pela história, principalmente na era negra da humanidade, as inquisições e as guerras religiosas. Mas o Francis Collins vai dizer, chegando à conclusão desta questão espiritual, ele vai dizer: a água pura das verdades espirituais está depositada em recipientes enferrujados que denominamos seres humanos. Pegou pesado conosco. Recipientes enferrujados, e claro, as nossas imperfeições ainda deturpam as verdades. Então precisamos ir limpando as verdades para que a gente, a partir daí, possa responder esse tipo de pergunta: Deus existe? Não dá para entender uma obra tão inteligente sem o autor. Tem outros autores que vão falar sobre isso, que eram ateus, como o Jorge Cury, psiquiatra brasileiro, Augusto Jorge Cury. Ele dizia ateu também, mas ao estudar a estrutura do pensamento humano, chegou à conclusão que só um Deus maravilhoso poderia ter construído uma máquina tão perfeita. Então o primeiro passo para vencermos as nossas aflições, as nossas angústias, seja diante de qualquer situação, e especialmente diante da morte de alguém, é caminharmos na direção da compreensão de Deus. A primeira parte do Livro dos Espíritos auxilia nessa direção, e o segundo capítulo da Gênesis também, com tantas obras por aí, o próprio Cristo, claro, não poderia ser diferente, mas com detalhes ali explicando a divindade através da obra. O capítulo 2 da Gênesis de Kardec. Toda a Gênesis está apresentando a obra divina, portanto está apresentando o Criador. Opa, o que aconteceu aqui? Nossa, deu um clique, pulou. Se Deus não existe, a questão é responder. Precisamos responder essa questão: Deus existe? Se não existe, aí o desespero, o nada, o fim. Sem Deus nada tem sentido. Tudo começa por Deus. Então, se Deus não existe, o que estamos fazendo aqui? Perdendo tempo. A gente está aproveitando coisas maravilosas, assistindo novela que é de uma riqueza profunda, né? E quando vem Big Brother, mais rico ainda, abastecendo a nossa cabeça, a nossa caixa mental, nosso depósito com
coisas maravilhosas, né? Que auxiliam bastante, né? Se Deus não existe, estamos aqui perdendo tempo. Então temos que partir para a ideia: Deus existe. Aí temos que pensar como encontrá-lo, como saber dele. Já falamos, pela obra, olhando, procurando estudar, buscando a razão, a fé raciocinada. Encontrar Deus pela obra é usar a inteligência. Olhar para essa obra maravilhosa, tantas que estão por aí, desabrochar com uma flor, o sorriso de uma criança, corpo físico, universo. Nós encontramos o Criador e nos abastecemos da fé raciocinada que propõe Kardec. Dá para perceber também que já começamos por aí. Por que temos a intuição de Deus? Desde os primórdios da humanidade, o homem foi atrás de um ser superior. E aí tudo que era mais forte que ele era Deus. Porque não é dada a ignorância da época. Mas depois fomos compreendendo que não podia ser. O Sol não é Deus. É um elemento do universo. As tempestades e os trovões não são deuses. Não há um Deus do trovão. Um Deus, como pensavam os gregos, tinha milhares de deuses. Mas Deus dedicou, especializou um povo para nos apresentá-lo. O povo judeu. É claro que já lá no Egito também houve uma primeira proposta de Tutancâmon. Até ele fez uma capital diferente, porque ele não aguentava mais o clero dos deus Raios, outros deus Sol e outros lá. Ele fez uma outra capital, faliu o estado e morreu cedo. Mas ele tinha a ideia de um Deus espírito onipresente que estava em todos os lugares, que já era a mesma ideia dos judeus. Então os judeus foram especializados para nos apresentar o Criador. O erro que eles cometeram, se é que a gente pode usar desta forma essa expressão, não sei se chega a ser um erro, o julgamento é divino, mas os fatos estão aí, foi que eles se apropriaram de Deus como se fossem eles os filhos únicos de Deus, o resto era o resto. Se Deus é Deus, não tem filhos privilegiados. Se Deus é bom e é justo, não tem filhos privilegiados. Então, aos judeus, assim como aos gregos, coube apresentar a ciência para a humanidade, dar os primeiros passos na ciência, assim como aos romanos, coube trazer as primeiras bases do direito. São três povos que têm grandes especializações daquilo que nós vivemos hoje. De Deus nós temos a base nos judeus. Da ciência nós temos a base nos gregos. E do direito, hoje a base do nosso direito é o direito romano. Então foram povos que foram nos primórdios trazendo as lições necessárias para o nosso desenvolvimento. Mas desde os primórdios da humanidade nós temos a intuição de Deus. Por quê? Porque temos a sua genética, somos seus filhos, temos a sua centelha. Deixai brilhar a vossa luz. Que luz é essa? Eu daria um nome para essa luz, é a centelha divina, a centelha do amor. Deus é a fonte do amor. Se tivéssemos que enumerar aqui, definir Deus como uma energia que rege o universo, é a força do amor divino que rege o universo, que sustenta o universo. Einstein vai dizer que estamos em um universo em expansão, 1904. E fora desse universo existe um poder pensante. 4 Kardec, 18 de abril de 1857. Universo em expansão, existe um poder pensante e um poder atuante, que independe do universo. Portanto, Kardec diz que os Espíritos dizem que Deus é a inteligência suprema, é a causa primária. Inteligência suprema e poder pensante é a mesma coisa. Causa primária e poder atuante é a mesma coisa. Mas uma coisa interessante, olha para a gente refletir. Estamos em um universo em expansão. Espera um pouquinho. Se o universo está em expansão, Deus ainda está criando. E se Ele está criando, o 7º dia ainda não chegou. É o raciocínio que temos que concluir. Isso dito pela ciência, e a ciência vai nos mostrar isso através, principalmente, da física quântica, que está trazendo novidades aí, sem desmerecer a física tradicional. Então temos a instituição divina porque temos a sua centelha dentro de nós, mas não acreditamos nisso. Não nos convencemos disso. Todo mundo aqui conhece um pinhão? Tem alguém que não conhece um pinhão? Falando pinhão, porque fica mais fácil todo mundo conhecer. Você olha para um pinhão e enxerga dentro dele um pinheiro. Não consegue enxergar? Mas está lá, não está? Se colocar no terreno apropriado, envolve-se uma bela árvore, que é o símbolo do Paraná. Nós temos a genética divina. Olhamos para nós e não vemos a divindade em nós. Por quê? Da mesma forma que não vemos o pinheiro dentro de um pinhão. Mas está ali, Jesus diz, deixai brilhar a vossa luz. Precisamos caminhar nessa direção. Este contato divino, termos nascido das mãos do Criador enquanto espíritos, é que nos faz intuirmos a existência de Deus e caminharmos, como a mariposa caminha para a luz, nós caminhamos para a luz divina. Somos seus filhos, temos a sua genética. Portanto, está em nós, é inerente a nós.
a divindade. Só que a gente precisa adubar. A adubação para essa semente divina que está em nós, os nutrientes, por muitos emissários, mas especialmente por Jesus. Eu sou o caminho, a verdade é a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Para ir ao Pai, eu para chegar aqui usei o GPS, né? Porque eu nunca me acerto, as ruas aqui são tudo bem desencontradas, não tem senso de direção que funcione. Eu sou bom de senso de direção, mas acho que agora eu até já chegaria aqui em meio às cegas, mas usei o GPS. Tá bom agora para ir para o reino dos céus, é só pegar o endereço, botar no GPS e mandar para lá, tá? Aonde é o reino dos céus? O reino dos céus instalar-se-á no coração do homem, pela construção dos valores, dos sentimentos. Então, temos a centelha divina. Os nutrientes para adubar essa centelha e deixar essa luz irradiar, nos trouxe Jesus. Vós sois deuses. Temos a sua centelha. Pela obra encontramos o autor, já falei agora sobre isso. E aqui é importante olhar o capítulo 2 da Gênesis, pelos atributos. Kardec vai nos apresentar o que Deus não poderia deixar de ser: justo, bom, onisciente, onipresente e assim por diante. E Kardec vai explicando tudo isso lá na Gênesis. Eu não vou entrar em detalhes porque até meia-noite tá. Posso entrar? Só encontrando Deus, ampliando a nossa fé, poderemos enfrentar as vicissitudes da vida com compreensão e equilíbrio. Se ainda enfrentamos as vicissitudes da vida, é porque não temos convicção de Deus e também não temos convicção de nós mesmos. Quando tivermos estas convicções do Criador e de que somos espíritos imortais destinados à perfeição, nosso olhar para o mundo modifica-se. E vamos viver mesmo diante de tribulações e dificuldades, mesmo diante de, periodicamente, entes queridos se ausentando daqui, nós vamos compreender que é apenas uma viagem. Alguém se aborrece quando um filho resolve, hoje está muito comum sair para o exterior, aí, muitos brasileiros no exterior, passam anos lá. Meu filho, por exemplo, está 6 anos morando no Canadá, chega amanhã. Então eu saio daqui hoje, amanhã cedo, amanhã 1h da tarde, pegá-los no aeroporto, está trazendo a esposa dele, e o primeiro filho, meu primeiro neto. Então estou nas alturas, 6 meses. Eu já estive lá visitando, mas estou ansioso, né? Acho que o neto é mais legal do que filho. Filho a gente tem responsabilidade, neto a gente não tem responsabilidade. Então a gente só tem curtição. Filho não. Filho a gente tem uma tarefa atrás. Os netos, a responsabilidade é dos pais. Né? Claro que alguns avós às vezes são convidados a assumir certas responsabilidades por algumas questões com os pais, mas em princípio a responsabilidade é dos pais. Então eu não estou desesperado porque ele está no Canadá. E eu vejo 1 ou 2 por ano. Por quê? Porque eu sei que vou revê-lo. É esta visão que temos que ter da vida espiritual. Quem partiu para o plano espiritual está numa viagem. Nós vamos reencontrá-lo cedo ou tarde. É a falta desta convicção que leva a desespero. Precisamos caminhar nessa direção. E aí eu vou utilizar para... esse negócio aqui... Nossa! Está travando meu teclado aqui. Deus, aqui eu já passei. Aí, Deus é justo ou injusto? Temos que buscar respostas. Se Deus é justo, o que passamos, o que vivemos, está de acordo com as nossas necessidades. Aí temos que entender o que é a morte. A morte é apenas... Terminamos o ano letivo. Só que aqui no ano letivo todo mundo termina as nossas escolas no mesmo período, né? Neste caso, perde-se a metáfora, perde-se a comparação. Cada um termina o seu ano letivo, ou cada um cumpre a sua pena, se entendermos dessa forma, mas se Deus não pune e não castiga, eu não gosto muito da palavra pena. Né? Termina as suas lições nesta jornada, eu cumpri a minha série, eu tenho que ir embora, estou de férias. Voltar para o plano espiritual, voltar para casa. Aí muda a nossa visão de vida. Mas temos outras lições para aprender, vamos nos reencontrar. E aí aqueles que a gente reencontra, as pessoas dizem: ah não, mas eu vou aguentar esse traste nesta vida para não ter que voltar com ele na próxima. A gente ouve isso de espíritas às vezes, né? Se você tem que aguentar o traste, é porque você ainda não amou. Se não amou, vai ter que voltar com ele. Talvez não como esposo e esposa, mas aí muda a configuração, volta com pai e filho, mãe e filha, e assim por diante. Vai mudando as configurações para a gente exercitar o amor nas suas mais variadas facetas. Seja o amor conjugal, seja o amor paternal, seja o amor fraternal entre irmãos e assim por diante. Estamos aí exercitando facetas do amor, como fazemos nas nossas escolas. Estudamos a matemática, estudamos tabuada, estudamos a aritmética, estudamos álgebra, estudamos expressões, dividimos, mas é tudo matemática. Então,
Estamos aí. A morte é apenas término do ano letivo e vamos reencontrar. Quando construímos esta convicção, as coisas vão melhorando. O desespero é a falta de fé. Essa dor, a dor da saudade é normal. É normal. Quando meu filho partiu, eu fiquei com o coração apreensivo pela partida dele para morar fora. Eu ia vê-lo de vez em quando, eu estava acostumado a vê-lo quase que diariamente. Mas eu sabia que iria reencontrá-lo várias vezes. Fica aquela apreensão, aquela saudade. Mas o desespero não comporta mais. E eu tenho visto em alguns velórios e coisa parecida, quando você percebe que as pessoas estão serenas diante da morte, principalmente o espírita que já tem esta compreensão, os velórios são tranquilos. Mas quando não temos a convicção do reencontro, bate o desespero. E aí você vê pessoas desmaiando, desesperadas, angustiadas, mães principalmente quando desencarnam um filho, coisas desse gênero. Mas também aprendi uma outra lição. Normalmente, quando desencarna um pai e uma mãe, os filhos mais desesperados não são aqueles que estão preocupados com o reencontro, são aqueles que mais trabalho deram. E agora não dá mais tempo, na sua concepção, de refazer o caminho que não foi feito adequadamente. Também tem este peso na hora da partida. Por isso devemos amar o máximo possível enquanto as pessoas estão conosco, para que a gente construa cada vez mais afetividade e esta afetividade nos atraia novamente em outras oportunidades. Portanto, a falta de fé. Essa dor que se concebe entre os que não têm fé e que veem a separação como eterna. Mas se sabemos que há reencontro, não tem porquê do desespero. Quem está na tumba? Quem está lá? Vamos perguntar diferente? O que está lá? Apenas o corpo. E Sócrates perguntado, Sócrates que foi executado pela intolerância de todas as épocas, ainda temos intolerâncias hoje, né? Em alguns países, intolerância inclusive de execuções por intolerâncias religiosas. Sócrates, porque enxergava na frente, e ao enxergar na frente, atacava a ignorância das lideranças, e isto incomoda. Aqueles que enxergam na frente, como Jesus, atacava e perturbava a ignorância dos poderosos. Sócrates foi executado. E aí pergunta aos seus seguidores, como é que queremos que me enterrem? E aí ele dá uma grande lição: enterrai-me como quiserdes, se puderdes, apoderai-vos de mim. De mim ninguém vai se apoderar. Vamos se apoderar do corpo, faça o que quiser. Do espírito, ele tinha convicção da continuidade da vida. Sócrates era dos primeiros, digamos assim, com profundidade de lições, tinha a noção da vida continuando e tinha a noção, a consciência de que precisava voltar. E os povos antigos todos tinham consciência da necessidade da volta. Só não sabiam como. A doutrina espírita tem que explicar detalhadamente como é que é o processo reencarnatório, como é que é o processo da volta. Mas os egípcios, inclusive, guardavam o corpo, pelo sim, pelo não. Vou precisar desse corpo na volta, então vou guardar esse corpinho. 3.000 anos depois, as academias, os espaços para emagrecer não faliram, Se volta nessas condições, já voltava sequinho, magrinho. E aqueles que foram enterrados e voltou a matéria, as plantas aproveitaram aqueles nutrientes, os animais comeram aquelas plantas, e nós comemos os animais, e aí os pedacinhos estão aonde? É matéria, não é nada demais, não é matéria. Não estamos nos nutrindo de ninguém, estamos nos nutrindo de matéria. Ninguém está ali na tumba, segundo Sócrates. Precisamos nos libertar disso. Eles estão libertos no plano espiritual, o espírito está mais liberto quando está no plano espiritual. O temor da morte se enfraquece à medida que a certeza se forma. Ele desaparece quando a certeza se completa. A certeza de quê? Da sobrevivência, do reencontro. Então, enquanto temos medo, temores, desesperos, até da nossa própria morte, é porque ainda não temos certeza, não temos a fé necessária. E temos aí diversos exemplos. Se pegarem o livro, tem várias obras. O livro Reencarnação, de Gabriel Melani, conta histórias, pesquisas de seres que reencarnaram e lembraram da encarnação anterior. Gabriel Melani fez uma pesquisa. Está lá fatos comprobatórios da reencarnação. Nas cartas que Chico recebia de entes queridos, mostra a sobrevivência da alma. No livro, por exemplo, citando alguns aí, no livro Céu e Inferno, uma das obras de Kardec, uma das obras do Pentateuco,
Na primeira parte ele fala da justiça divina, segundo a doutrina espírita. Na segunda parte, os exemplos dessa justiça de seres que mandaram mensagem em mais variadas condições, que chegaram no plano espiritual, como foi a sua desencarnação, como estão no plano espiritual. Jesus já disse, segundo suas obras. Está lá várias situações no livro Céu e Inferno. Allan Kardec, na obra Céu e Inferno, nos traz aí grandes informações, diversos exemplos. E as obras de Chico, essa obra de Gabriel Delany é lindíssima, a Reencarnação. Tem essa obra aqui, vocês sabem? Tem precréscimo para venda aqui? Reencarnação de Gabriel Delany? Não tem? Mas vale a pena, viu? É uma obra lindíssima, principalmente para aqueles que desencarnou um ente querido em tenra idade. Vale a pena dar uma olhadinha nessa obra. E aí temos, eu falei há pouco sobre a mensagem de Victor Hugo, que fala do ser amante exige o ser imortal, sem imortalidade o amor seria um suplício. Esse está tirado de um discurso de Victor Hugo, um discurso genial que só aqueles seres especiais são capazes de interpretar, de descrever o sentido da vida e da morte, falando do sepultamento de uma jovem de família, ele que estava no exílio por força de Napoleão. Esse discurso está na Revista Espírita de fevereiro de 1865. Kardec leu nos jornais franceses à época e resolveu publicar. Mas ao ele ler na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, na época, a jovem que houvera falecido manifesta-se e deixa uma bela mensagem. Tanto o discurso do poeta quanto a mensagem da jovem são altamente consoladores para aqueles corações que estão angustiados com a ausência de alguém. Não importa que eu disse aqui que é falta de fé, a fé é algo que se constrói. E nós temos que caminhar na direção da construção. Uns têm mais, outros têm menos. Uns já raciocinam mais, outros menos. Faz parte disso. Alguns estão na primeira série, outros na segunda, outros na terceira. Ninguém é melhor que ninguém. Apenas temos diferentes compreensões. Então, aqueles que ainda estão com a sua fé titubeante, ainda limitada, estão angustiados pela ausência de alguém, leiam o discurso do poeta e a manifestação da jovem. Eu vou passar aqui para vocês rapidamente. Então, o poeta fez um discurso lindíssimo sobre o sentido da vida e da morte. Kardec leu e disse: isso aqui é espiritismo. O que o espiritismo estava trazendo, o poeta tinha colocado ali dentro, naquela sua mensagem, no sepultamento de uma jovem. E começa o discurso dizendo: em poucas semanas nos ocupamos de duas irmãs, casamos uma e sepultamos outra, para ver a situação que a família ficou. E aí a jovem que houvera falecido manifesta-se também. O discurso do poeta quanto à manifestação da jovem estão na Revista Espírita de fevereiro de 1865. Tem as revistas espíritas aqui? Tem. Então, quem quiser copiar, e se alguém tiver um pendrive, eu tenho aqui transcrito no meu computador, tanto o discurso do poeta quanto a manifestação da jovem. Para a gente finalizar, diz a jovem na sua manifestação: as palavras do poeta correram como um sopro sonoro sobre esta assembleia. A Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, onde Kardec lera a mensagem. Fizeram estremecer os vossos espíritos, evocaram minha alma que ainda flutua no éter infinito. Ó poeta, revelador da vida, bem conheces a morte, pois não coroas com ciprestes aqueles a quem choras, mas prendes as suas frontes as frágeis violetas da esperança. Porque o discurso do poeta é consolador, é esperançoso, na certeza dele, diz Victor Hugo, do reencontro, da sobrevivência da alma. Então ele diz: não coroas a morte de quem choras com ciprestes, mas prende as frágeis, as suas frontes as frágeis violetas da esperança. Passei rápida e ligeira, apenas aflorando as comoventes alegrias da vida. Ao final do dia fui arrebatada sobre o trêmulo raio que morria no seio das ondas. Com a linguagem poética, ela mostra que partiu cedo. Era uma jovem ainda, era noiva do filho Charles Hugo, filho de Victor Hugo. E a coisa era, o sentimento era muito forte, que Charles Hugo nunca mais casou. Não casou. Morreu a noiva e ele manteve-se sem outra relação, sem casamento. Desencarnou. E interessante que todos os filhos de Victor Hugo desencarnaram antes dele. Não sei que experiência tinha que viver este jeito, né? E prossegue: ó minha mãe, minha irmã, minhas amigas, grande poeta, não choreis mais, ficai atentos. Nós perdemos os entes queridos, ficamos lamentando e não ficamos atentos, por isso eu grifei. O murmúrio que roça os vossos ouvidos é o meu, o perfume da cor pendente é o meu suspiro. Misturo-me a grande vida para melhor penetrar o vosso amor. Somos eternos, o que não teve começo não pode acabar. E o teu gênio, ó poeta, semelhante ao raio que corre para o mar, encherá a eternidade com o poder
que é força e amor. Uma bela mensagem, mostrando, principalmente neste último parágrafo, mostrando a sobrevivência da alma e dizendo que está ao nosso lado. Ó minha mãe, minha irmã, minhas amigas, grande poeta, não choreis mais, ficai atentos, o murmúrio que roça aos vossos ouvidos é o meu. Os nossos entes queridos, quando possível, estão à nossa volta, principalmente quando estamos orando por eles, quando estamos lembrando das boas lembranças com eles, quando estamos perdoando os erros que eles cometeram, mas muitas vezes nós obsediamos. A gente acha que a obsessão é só de lá para cá. Quando ficamos prendendo, lamentando a partida deles, reclamando, nós os estamos obsediando e perturbando a sua estada no plano espiritual. Não os perturbemos, percebamos a presença deles entre nós, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, nos pequenos perfumes, nas pequenas lembranças. São eles nos provocando as lembranças. Não estão longe de nós, estão perto de nós. Para isso precisamos caminhar na direção de que somos espíritos imortais, destinados à perfeição. Estamos aqui para conquistar a perfeição, conquistar o conhecimento que liberta. O que importa antes de tudo é saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos, que ideias fazemos do universo e suas leis. Tudo isso é de importância capital, porque é de conformidade com elas que dirigimos os nossos atos. Como estamos dirigindo as nossas vidas? Se ainda estamos com sofrimentos, angústia, temos que aprofundar a compreensão da vida e do conhecimento que nos liberta. Este é o convite maior de Jesus. Com isso, fizemos aí uma rápida viagem. Eu procurei acelerar, porque eu fiz uma introdução um pouquinho maior, porque a gente tinha tempo, eu abusei do tempo. Tá? Mas fizemos uma rápida reflexão. É preciso buscar a verdade que liberta, independente da bandeira religiosa que adotemos. Conhecimento. Eu leio o Alcorão, eu leio outras obras, leio obras dos indianos, mas sou espírita. E não me perturbo com a minha crença, em hipótese nenhuma. Então, independente das nossas crenças, buscarmos compreender mais profundamente. E a doutrina espírita traz respostas profundas sobre a existência de Deus, sobre nós mesmos e sobre o que fazemos aqui, por que morremos, por que nascemos, por que partimos e assim por diante. E estas respostas são verdades que vão nos libertar, conforme propõe Jesus. Eu fico à disposição, se alguém tiver alguma pergunta sobre o tema, ou sobre alguma outra coisa que queira, que esteja em desconformidade no momento, a gente está à disposição. Eu hoje só tenho até meia-noite. Depois da meia-noite não é mais hoje, né?